Olá, bom dia a todos. Está no ar mais uma edição do programa Visão Rural. E nessa edição você vai conferir. Se dá o início da colheita de soja na região de Ibirubá. Cenário positivo indica uma boa colheita. Conheça mais sobre a empresa Planta Projetos Agrícolas e Assessoria, que trabalha com projetos agrícolas, pecuários e de investimento com a maioria das agências bancárias em pessoa física e jurídica de Ibirubá. Rio Grande do Sul será mundialmente reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE. Começamos essa segunda edição do Visão Rural falando sobre uma empresa ibirubense que vem se destacando por oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade com atendimento diferenciado. Conheça mais sobre a Planta Projetos Agrícolas e Assessoria. Olá amigos, clientes, seguidores, a todos que nos acompanham. Eu sou o Diogo Ezequiel Riedel, sócio proprietário da Planta Projetos Agrícolas e Assessoria, que trabalha com encaminhamento financeiro em todas as agências bancárias de Ibirubá e região. A gente atua atualmente em vários municípios, dentre eles Espumoso, Cruz Alta, Ibirubá, 15 de novembro, Selba, Colorado, Fortaleza dos Valos e Tupã-Siretã. Somos uma empresa nova no mercado, estamos há menos de um ano trabalhando nesse ramo, mas somos parceiros da Planta Conhecimento por Hectare, que já é uma empresa consolidada no mercado, que atua com pesquisa e laboratório de sementes. Gostamos muito da parte do agro, trabalhamos com isso diariamente e o nosso principal foco é assessorar o agricultor ou a pessoa jurídica que gostaria de financiar, encaminhar um financiamento junto à agência bancária de forma mais transparente, trabalhando com várias linhas de financiamento, agências bancárias diversas, trazendo para o cliente o que realmente pode ser financiado, qual o valor desse juro, colocando numa planilha o custo-benefício desse financiamento e trazendo uma planilha payback, em quanto tempo terá retorno desse investimento, desse custeio agropecuário ou pecuário que está fazendo. Então a gente trabalha com muita transparência, seriedade, respeito e comprometimento com o nosso cliente. Sejam muito bem-vindos ao mundo do agro e um abraço a todos. O assunto agora é a temida febre aftosa, mas a notícia é excelente para os pecuaristas do estado, pois o Rio Grande do Sul será reconhecido internacionalmente como um estado livre da febre aftosa, sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal. A boa notícia foi dada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em reunião virtual na quarta-feira, dia 10 de março, com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. A homologação por parte da OIE na Assembleia Geral deve ser realizada em maio, na França. Acre, Rondônia, Paraná e parte do Amazonas e do Mato Grosso também obtiveram reconhecimento. A retirada da vacinação evidencia, em âmbito mundial, que o Estado tem defesa sanitária confiável e permitirá acesso ao mercado de carne chamado Círculo Não Aftósico, onde se estima poder exportar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares anuais adicionalmente. Atualmente, a carne gaúcha não acessa 70% dos mercados potenciais. Outra vantagem da condição é o preço pago ao produtor, que tende a aumentar entre 25% e 30%, a partir da evolução dos status sanitários. Também deixa de ser necessária a aplicação de 200 milhões de doses anuais da vacina, uma vez que a imunização ocorria em 2 etapas, rebanho geral e para animais com até 24 meses. E para realizar a transição de status sanitário, o Estado e as regiões deverão atender requisitos básicos, como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de programa estruturado para manter a condição de livre da doença, entre outros. E já iniciou a colheita da soja aqui no Rio Grande do Sul e também em Ibirubá e na região do Alto Jacuí. E para saber as perspectivas dessa safra, a gente conversou com o empresário Márcio Wicker da Ipagre e também com o engenheiro agrônomo Jefferson Augusto Bortz, também da Ipagre. Confira a entrevista.
Então, pessoal, conversa agora com o Jefferson Augusto Bortz, ele que é engenheiro agrônomo da EPAGRE e vai trazer umas informações para você, produtor rural, não ter prejuízo na hora da colheita, né, Jefferson? Bom dia, Jardel. Primeiramente, bom dia para os telespectadores, né? Agora, nessa hora mais importante da safra, que finaliza, né, todo o trabalho de um período, o produtor não pode deixar né, ter prejuízo agora que está pronto, só recolher. Então, necessita da regulagem do maquinário, né, um maquinário bem regulado para não ter perdas, principalmente das condições climáticas na hora da colheita, questão de umidade do soja, né? Seriam os principais cuidados para se ter nessa. Esse ano, como é que está a lavoura, os grãos, a vagem? A perspectiva, como a gente já comentou com o Márcio, é de uma boa colheita. Aqui em Ibirubá, como é que está a planta em si? Ela está com um bom rendimento, com bastante grãos ou não? A nossa região aqui, principalmente a região de Ibirubá, aqui foi muito abençoada com as chuvas, né? E foi uma região que na média, o padrão de lavoura são muito bons, né? Então, foi muito bem conduzido. Questão esse ano de doenças, de pragas, foi um ano atípico também, porque foi um ano tranquilo, não teve muita pressão de doença, não teve pressão de pragas. Então, foi um ano pro produtor tranquilo de trabalhar, né? Claro, outras regiões do estado não foram tão abençoadas assim com a chuva que nem a nossa aqui e estão tendo algum prejuízo agora por questão de estiagem agora, principalmente agora no final da fase de enchimento de grão, quando a planta mais precisa, né? Então, só para terminar, então a perspectiva de Ibirubá realmente é de uma boa safra. Isso, a nossa região Ibirubá aqui foi, como eu já falei, né, choveu muito bem agora, principalmente agora nesse período final da safra, né? Então, a nossa perspectiva é uma média muito boa na região. Muito obrigado, Jefferson. E dessa vez eu converso com o Márcio Iker, ele que é sócio proprietário da EPAGRE, e no assunto não podia ser outro, o começo da colheita da soja, né, Márcio? Aqui em Ibirubá, já estamos numa lavoura aqui nessa localidade de Marco Grande, onde já se deu início da colheita da soja. Então eu queria conversar contigo para saber as perspectivas, principalmente nas lavouras que a EPAGRE está dando consultoria. Perfeito. Olá, Jardel, olá aos ouvintes e telespectadores do Visão Rural, Jornal Visão Regional. Satisfação muito grande estar aqui contigo e conversando um pouquinho com os nossos clientes e produtores rurais. De fato, é um momento muito esperado para todo produtor, que lá no início da safra, quando ele vai lá comprar um insumo, quando ele vai planejar o seu plantio, onde ele cria toda uma expectativa para chegar até esse momento. A produção agrícola, ela é extremamente relacionada ao clima, então nós precisamos de um clima favorável para que a gente possa produzir e de fato ter uma produção maior e ter uma rentabilidade para o produtor, né? Então, o que nós estamos vendo? Vamos voltar um pouquinho à história. O produtor, no início da safra, o que ele faz primeiro? Ele vai lá e faz a compra do insumo, né? Então, ele vai lá e faz acota o insumo dele, faz toda a programação de plantio dele, tanto de inverno quanto de verão, e ele vai lá e tenta fazer a aquisição dos insumos com o menor preço possível, para o custo de produção dele ser mais inferior e ele tentar uma rentabilidade maior. O que aconteceu ano passado? O produtor conseguiu fazer a compra dos insumos com um preço relativamente baixo, comparado com a safra atual, claro. Ele fez o plantio, a programação e o plantio dele. Lá no início da produção, no plantio, nós tivemos um problema muito grande que foi com relação à seca. Então o pessoal conseguiu fazer, alguns produtores conseguiram fazer o plantio ainda em outubro, mas nós tivemos um problema de seca muito grande que ele se estendeu até quase final de novembro. Então o produtor acabou fazendo o plantio no início de outubro e depois conseguiu fazer de novo a partir do final de novembro e dezembro, né? O que ocasionou isso? Então ocasionou esse tardamento na fase de colheita que nós estamos agora. Nós estamos hoje dia 18 de março, o produtor, nesse caso aqui, é um produtor que conseguiu ainda fazer a implantação da cultura dele em
em outubro, né? Hoje, então, ele já iniciou, como vocês podem ver aqui, ele já iniciou a colheita, né? A expectativa, ainda nós dependemos ainda dessa questão ainda das chuvas do mês de março, em função justamente dessas lavouras que foram implantadas em final de novembro e dezembro. Então o que a gente espera? A gente espera ainda alguma precipitação em março, para que aquela lavoura que já está no final da maturação, no final do desenvolvimento dela, ainda consiga colocar aquele peso em grão, né? Então por isso é importante ainda essas chuvas ainda de março ocorrerem, né? As estimativas, nós já temos áreas parciais já colhidas, onde essas lavouras que foram já colhidas apresentaram médias superiores a 80 sacos por hectare, até algumas lavouras, e claro, questões bem parciais, mais de 90 sacos também, mas a minha estimativa é que a média geral do município ela vai ficar na faixa entre 65 até 70 sacos, não muito mais do que isso, em função de médias de lavoura e em função dessas lavouras ainda que dependem ainda de precipitação no mês de março, né? Isso aí, então, que você deixasse um recado para os nossos telespectadores, para os produtores, para contar sempre com o apoio da Epagre. Bom, primeiramente, novamente, obrigado, Jardel, pela oportunidade, pelo espaço, né? E a gente fica à disposição. Nós, a Epagre, hoje, conta com mais de 32 anos de experiência em projetos e assistência técnica. Nós estamos com uma equipe técnica de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, sempre à disposição para justamente auxiliar o produtor, não só na hora, nesse momento da colheita, mas desde o início, desde montar o seu cronograma de plantio, desde de relacionar a questão de custos, essa assessoria financeira que a gente costuma dar para o produtor. Então a gente está lá à disposição e serão todos muito bem atendidos com todos os cuidados possíveis. E esse foi o nosso Visão Rural. Terminamos aqui e agradecemos a sua visualização, curtida, comentário e compartilhamento. E até o próximo programa. Tchau, tchau!